Quem foi que ensinou João de Barro a construir sua própria casinha? Quem foi que ensinou o colibri a voar assim, assim? Papagaio, papiá, puro taco, canarinho, assobiar, coelhinho, saltitar, dois, e meu coração amar. Quem responde é a brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai do céu. Quem responde à brisa mansa, são milhões de estrelas do céu, são os lábios da criança que sussurra papai do céu. Jesus, nos teus braços eu posso ter a luz, e seguindo os teus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, ó Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a amar. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Então, meus irmãos, chegou o momento da nossa prece.
Então vamos acalmar nossos corações para nos conectarmos com a espiritualidade, com Deus e com Jesus, agradecendo a mais essa oportunidade de estarmos juntos, aprendendo sobre o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que tanto nos auxilia, que tanto nos serve para superar os nossos obstáculos, a vencer nossos desafios, a estarmos sempre em busca de nos melhorarmos a cada dia. Pedimos também que essas vibrações cheguem aos nossos irmãos, a essas famílias que estão nos assistindo agora, a esses irmãos que estão passando por dificuldades, que eles recebam essas vibrações em seu coração, lhe dando coragem, força e fé e esperança para passar por todas as dificuldades, por todos os obstáculos, e que eles sempre acreditam que nunca estão sozinhos, que Deus sempre nos acolhe, sempre vai nos abençoar. Pedimos também que a Virgem Maria nos cubra com seu manto sagrado. E assim, mestre querido e amigos espirituais, vamos dar início à nossa reunião de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Vamos ao tema do nosso estudo de hoje? O nosso tema é o necessário e o supérfluo. Mas vocês sabem o que é necessário e supérfluo? Então vamos lá. Segundo o dicionário, necessário é tudo aquilo que nós não podemos ficar sem, o que nós não podemos deixar de ter. É o que nós temos necessidade. São todas as coisas úteis que precisamos para viver, como, por exemplo, a água, os alimentos, a roupa que vestimos e muitas outras coisas. Já o supérfluo é o oposto, ou seja, o contrário. É tudo aquilo que é demais, que é desnecessário, que é inútil. São coisas, às vezes, que nós compramos em excesso, que nós temos, às vezes, em excesso, que não compartilhamos, que não estamos precisando e acabamos comprando sem necessidade. Como, por exemplo, o excesso de brinquedos, o excesso de roupas, os alimentos em excesso. Então, nós podemos considerar necessário todas as coisas úteis que nós precisamos realmente para viver. E supérfluo, tudo aquilo que é desnecessário, tudo aquilo que nós temos em excesso. É por isso que muitos males do mundo em que nós vivemos estão relacionados diretamente com essas necessidades artificiais que nós temos. Ou seja, eu nunca estou satisfeita com aquilo que eu já tenho. Eu quero sempre mais. E nunca paro para pensar que muitas das vezes o que eu tenho em excesso é o que falta para o outro. Quer ver um exemplo? A comida. A comida que nós colocamos no prato no momento das nossas refeições e que muitas das vezes colocamos a mais e não comemos, essa comida vai para o lixo, não é verdade? Mas vocês já pararam para pensar que essa comida faz falta para outras pessoas? Assim também acontece com as roupas. Aquela roupa que eu tenho guardada no guarda-roupa que não uso mais, mas que eu não quero me desapegar e não quero doar, faz falta para alguém que sente frio, não é? Então, se nós paramos para pensar um pouquinho e lembramos que Deus é o nosso Pai, infinitamente justo e bom, e nunca nos deixa faltar nada, nós vamos lembrar que Jesus disse que é para nós buscarmos primeiramente o reino de Deus, que as outras coisas nos serão acrescentadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso principal dever é conseguir conquistar
os bens imperecíveis da alma, que são o amor, a paciência, a tolerância, o perdão, o valor da amizade, o valor da caridade e muitas outras virtudes que devemos desenvolver em nós. Isso não quer dizer que nós somos proibidos de conquistar bens materiais. Nós só precisamos refletir sobre o valor que damos a esses bens. Será que nós estamos dando mais valor às coisas materiais, às coisas supérfluas, do que a pessoas, do que a sentimentos? Será que ao invés de pensar em ajudar o meu próximo, eu quero cada vez mais juntar riqueza? São coisas a refletir, não é verdade? Mas agora nós teremos uma história e continuaremos refletindo depois. Um beijo. Era uma vez um sapo chamado Mazalu. Mazalu vivia em uma pedra na beira do rio. Certa manhã, ele estava ali todo faceiro quando resolveu sair para um passeio. Mazalu saiu para passear e no meio do caminho encontrou seu grande amigo, o Tatu. "Oi, amigo Mazalu", disse o Tatu, "como tem passado?" "Ah, amigo, tenho passado bem, e você?" E os dois ficaram ali conversando durante horas. Quando estava quase no final da conversa, o Tatu disse para ele: "Mazalu, meu amigo, qualquer dia apareço na sua casa para jantarmos juntos." "Como assim?" O sapo Mazalu começou a tremer. Sabe por quê? Porque ele não tinha casa. Ele morava numa pedra, na beira do rio, num lugar cheio de lama. Como que ele ia receber um amigo tão elegante como um Tatu naquela casa? Então, ele tomou uma decisão. Nesse mesmo dia, o sapo tratou de arrumar uma casa para receber o amigo Tatu. Então, ele ouviu dizer que havia um pássaro chamado João de Barro que construía lindas casas. E ele foi visitar o senhor João de Barro e pediu a ele que construísse uma casa. O João de Barro foi e fez uma linda casa com varanda, com plaquinha dizendo "Lar, doce lar". O sapo achou tudo muito bonito, mas tinha um problema. A casa ficava num dos últimos galhos de uma árvore muito alta. O sapo Mazalu não conseguia alcançar. Ele agradeceu ao senhor João de Barro pela gentileza, mas pedindo desculpas, explicou por que não poderia aceitar tal favor. Mas teve uma outra ideia: iria procurar a formiga saúva. Ele ouviu dizer que as formigas saúvas constroem casas maravilhosas e constroem no chão. Bom, a do João de Barro era muito alta. Quem sabe agora uma casa no chão seria o ideal para o nosso sapo Mazalu. E ele foi falar então com a formiga. E a formiga construiu uma casa para ele. Só que quando ele viu a casa, era apenas um buraquinho furado no chão. E ele disse: "Ai, amiga, eu não posso aceitar tal favor. Eu não vou entrar aí." A formiguinha disse: "Eu também peço desculpas. Eu só sei construir casas do meu tamanho." Sapo Mazalu já estava quase desistindo de encomendar uma casa. Mas ele se lembrou da velha coruja, que vivia recolhida o dia todo e só saía de casa à noite para passear. Por sinal, a coruja constrói casas magníficas. Quem sabe ela não teria uma casa para vender para o sapo Mazalu? Mas a casa da coruja não ia servir para ele. Era um buraco feito no tronco de uma velha mangueira. Então, o sapo Mazalu sentou-se em sua pedra e ficou tristonho, porque ele já havia tentado tudo para construir uma casa para receber o seu amigo Tatu para jantar. Primeiro ele tentou com o senhor João de Barro, não deu certo. A casa era muito alta. Depois tentou com a formiga saúva, não deu certo, que era pequenininha e dentro da terra. Depois tentou com a velha coruja, não deu certo, era no tronco de uma árvore. Ele então, de tanta tristeza, começou a chorar.
E o sapinho ficou ali chorando, quando veio o seu amigo Tatu. Ué, amigo Mazalu, por que você está chorando? Mazalu desceu da pedra e disse: Ai, amigo Tatu, eu não tenho uma casa para oferecer para você, para nós jantarmos juntos. Tatu então olhou e falou: Ué, e essa pedra? Não é a sua casa? Pensei que você morasse aqui. Olha só que lugar magnífico para jantarmos juntos. O sapo Mazalu foi muito contente e ele descobriu que amigo de verdade gosta da casa da gente do jeito que ela é. Oi, galera do Geal! Vocês acabaram de assistir o vídeo do sapo Mazalu, não é mesmo? Vocês gostaram? Eu gostei. Agora, vamos refletir o que essa história tem a ver com o nosso tema do estudo de hoje, que é o necessário e o supérfluo. A gente já sabe que o supérfluo é o que não é essencial à nossa vida, não é o básico. A gente pode até viver sem ele. Mas será que a gente está conseguindo separar o que é o básico para a gente viver e o que é desnecessário, o supérfluo? Na história, o sapo Mazalu estava preocupado em receber seu amigo na sua humilde casinha, que era uma pedra numa floresta. Pensou até em arrumar uma outra casa, não dando valor ao que ele tinha. Então, ele pediu uma casa para o passarinho João de Barros, mas depois observou que aquela casa ficava lá no alto da árvore. Era uma casa própria para o passarinho e não um sapo. Ele ainda não tinha entendido o que o mais importante mesmo, o mais necessário para a sua amizade com o Tatu, não era uma casa, mas sim o amor que um tinha pelo outro. A casa era o supérfluo, o que não importava. Mas Mazalu ainda dava muito valor. Foi então que ele pediu para a formiga construir um formigueiro para ele. Quando ficou pronto, ele viu que era bem pequeno buraquinho no chão para ele entrar. Ficou até envergonhado e pediu desculpa para a formiga. Não satisfeito, procurou a coruja e pediu também que ela construísse uma casa igualzinha dela para ele. E mais uma vez ele se enganou. A casa ficava no tronco de uma árvore, não era uma casa para sapo. Agora a gente fica até pensando, Mazalu estava enganado. Achava que uma outra casa que não era dele era necessário para receber seu amigo. Sabe, gente, essa história do Mazalu me lembra quando Jesus foi na casa do seu amigo Lázaro. Ele tinha duas irmãs, a Maria e a Marta. Quando Jesus chegou, Maria foi logo ficando pertinho dele conversando. Ela sentiu no seu coração que era muito bom estar com Jesus. Já sua irmã, Marta, estava mais preocupada em arrumar a casa. Estava tão ansiosa que não percebeu que o mais necessário naquele momento era estar com Jesus. Jesus, percebendo, alertou a Marta, dizendo o que era mais importante era estar juntinho dele. Fica então para a gente refletir que a vida é uma constante busca do que é realmente necessário e importante para o nosso coração. E o sapo Mazalu, que estava tão triste na sua casinha, viu de repente seu amigo Tatu chegar e perguntar por que ele estava chorando. E ele respondeu que não tinha uma casa à altura para recebê-lo. Mas o Tatu, que era amigo de verdade, lhe disse que a sua
casa era linda naquela floresta e Masalu aprendeu o que era realmente importante para a sua vida, era a sua amizade. Agora, gente, vamos à nossa atividade com a tia Bia. Tchau, tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como o tio Olívia falou, chegou o momento da nossa atividade. E a atividade de hoje é um jogo. Vamos adivinhar, vamos fazer uma série de perguntas para a gente selecionar o que é supérfluo ou necessário. Lembrando que necessário é aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência. E supérfluo é aquilo que a gente consegue viver sem. Vamos começar? Essa eu acho que é fácil, né, gente? Prato de comida. Com certeza é necessário. Vocês não concordam? Dá mais um prato de comida desse tão colorido. Acertamos. Afinal de contas, comer é importante para a gente se manter saudável, com energia. Agora, a lâmpada. A lâmpada vocês consideram supérfluo ou necessário? Vocês estão se perguntando assim, como assim, tia? A lâmpada? O que você quer dizer com isso? Vocês sabiam que tem muita gente que não tem energia elétrica em casa? Não tem luz? Aí vocês imaginam como essas pessoas conseguem ficar à noite? Como conseguem conversar, comer, estudar? Deve ser muito difícil. Então, a lâmpada, a energia, a luz, ela é necessária na nossa vida. Vamos agora para a próxima. Sabonete. Supérfluo ou necessário? Será que tem gente aí que está me assistindo que não gosta de tomar um banho? Mas, gente, o sabonete ele é extremamente necessário, principalmente para tirar os vírus das nossas mãos, as bactérias que podem trazer doenças para a gente. Então, ele é essencial, necessário para nós mantermos a nossa higiene. Vamos agora para o próximo. Água. Essa também é muito fácil. Nós precisamos de água para nos manter hidratados. Mesmo que nós bebêssemos suco, outros tipos de bebida, como refrigerante, nós precisamos nos hidratar com água. Água é muito importante para o nosso corpo. Por isso também que não podemos desperdiçar. Sorvete. Ai, como é bom tomar um sorvete, né? Principalmente quando o dia está quente. Mas vocês acham que ele é uma coisa necessária ou é supérfluo? Necessário é aquilo que é essencial para a nossa vida. E o sorvete, a gente consegue ficar sem ele. Por mais que ele seja muito gostoso. Então, eu acredito que ele seja supérfluo. Vamos ver? Acertamos. Vamos ver qual é a próxima e última. Acessórios. E aí, a gente está falando de anel, de pulseira. No caso dos meninos, de relógio também. Às vezes usam cordão. O que vocês acham? É supérfluo ou necessário? Sei que tem muita gente que é vaidosa, que gosta de botar um anel, ter a mãozinha cheia de anéis bonitos. Mas o que vocês acham? Acho que é supérfluo, não é? Não é essencial para a nossa vida. Acertamos!
Vamos ver nossas respostas? Falamos do prato de comida, da lâmpada, da luz, né, em casa, o sabonete, da água, dos sorvetes e acessórios, como anel e pulseira, relógios. Para a gente jogar essa atividade novamente, o link dela vai estar na descrição do vídeo da sessão pública, tá bom? Divirtam-se, mandem para os seus amigos para ver se eles conseguem também acertar. Beijo em todos. Agora vamos ficar com a prece. Tchau, tchau. E chegando ao final de mais uma aula, vamos com o coração agradecido, a mente mais iluminada. Vamos fechar os nossos olhinhos e suavemente pensar em nosso Mestre querido, em Deus, nosso Pai amoroso, agradecendo a eles a oportunidade que tivemos de aprender mais um pouquinho, de sabermos que somos amados e que eles estão sempre junto conosco, agradecendo a todos aqueles que nos querem bem, que também nos dão exemplos aqui nesse planeta Terra, aqueles que caminham conosco, que nos auxiliam e que também podemos auxiliar. Obrigada por tudo, Deus Pai, que me ofereces para que eu me torne uma pessoa melhor, para que todos nós, irmãos em humanidade, sejamos pessoas melhores. Obrigada, Jesus, pelo seu carinho, pelos seus pés caminharem à nossa frente, marcando o chão para que possamos segui-lo e não te perder de vista. Sabendo que se cairmos, tu vais voltar e nos reerguer, nos amparando. Obrigada, obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
conquistar um sentimento de viver feliz, realmente em paz. Preciso se faz perceber que a todo instante a vida vem e diz: ajude mais, sair mais de si, procurando descobrir onde se encontram dor, medo e solidão. Buscar outro irmão pra abrandar seu sofrimento, iluminar de amor seu coração. Então todo bem que é manifesto, todo gesto de bondade, todo gesto de amor que você realiza, venha auxílio a outro ser, com certeza voltará, devolvendo a você esperança e alegria de viver, pelo simples sentimento do prazer de servir, de entender, de amar. E assim vai chegar pra você um novo tempo de alcançar a paz ao compreender que ajudar. Ao você compreender que ajudar É compreender que ajudar é diretriz pra viver mais feliz, pra viver feliz. Trazias o coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltastes os olhos para o céu, como ainda dá, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras, Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantaste lá pra trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. assim verás teus sonhos germinando no futuro. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro.
sonhos germinando no futuro. Meus sonhos germinando no futuro. Não te aflige a noite escura ao coração que a lágrima domina. Ele estende amorosa mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura, alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína. Acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo, a cruz que te ampara e regenera, envolvendo-te em santa primavera. O Mestre amado seguirá contigo, seguirá Avisos de agosto. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender, compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza. Telefone 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita da criança, do jovem e da família. Todo sábado às 15 horas.
Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Evangelização de bebês de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, de 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, de 13 a 21 anos. E Setor da Família, aberta a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Miriam. Telefone 997969017. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas, bem como do pagamento das mensalidades ou de doações, sua contribuição pode ser realizada através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM. Anote aí: Pix CNPJ 42 482 901/0001-07. Depósito em conta corrente, Centro Espírita Miguel, mesmo CNPJ, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp, número 991586760. Campanha dos chinelos. Um chinelo tipo Havaiana unissex, de número 18 até 44. Andar descalço é bom, mas só se for por opção. Doação de livros infantis. Os livros serão destinados às crianças assistidas do SEM. Precisando conversar? Agende o seu atendimento fraterno pelo WhatsApp 21 95904 9094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com ou ligue para 21 97506 2671 às terças-feiras de 9 às 11 horas. Você não está sozinho. Campanha de irradiação pela paz. CERJ, 15º CEU, toda terça-feira às 9 horas. Canal YouTube do 15º CEU CERJ Oficial. Estamos retornando ao presencial de forma gradual. Por enquanto, somente a reunião pública de quinta-feira voltou ao modo presencial. As demais reuniões continuarão online pelo canal do YouTube. Protocolo: uso obrigatório de máscara e uso de álcool gel. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube, Centro Espírita Miguel. Reuniões públicas, sexta-feira, 20 horas. Prece da Saudade, quinta-feira, às 19h30. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Miguel, acompanhando aqui pelo canal do YouTube. Aqueles que chegam pela primeira vez já sintam-se acolhidos pela espiritualidade amiga.
Eu sou Kátia Mondaini e hoje eu venho dizer a vocês que nós vamos ter como a página de abertura das nossas reflexões de hoje nosso companheiro Leomar, que vem trazendo o tema de Busquemos a Eternidade. Quem vai fazer a prece final é o companheiro Renato. E hoje as nossas reflexões vão ficar pela nossa querida companheira Inês, que vem trazer como tema Causas das Aflições. Já viu que a nossa noite hoje está incrível, né? Com bastante coisa para a gente refletir, ótimos momentos, né? Para pensarmos um pouquinho sobre a nossa conduta, porquê de algumas situações. Mas eu não vou dar spoiler, não. Eu conto com a presença de vocês acompanhando as reflexões dessa noite. Com certeza Jesus vai estar envolvendo a cada um de nós. Olha, para que nossos vídeos sejam mantidos aqui online, é importante, né, no canal do YouTube, dá aquele joinha pra gente. Sabe, essa mãozinha que tem aqui em cima, ó, nesse movimento assim, toca ali, tá bom? Nossos vídeos serão muito mais divulgados. Outra coisa, hein? Temos também a descrição, onde vai falando também sobre atendimento fraterno, sobre as músicas da ambientação que vocês já passaram por esse momento aí, algumas atividades que a nossa casa oferece, enfim, tem muita coisa. E dizer uma outra coisinha para vocês. Nossas reuniões já voltaram ao presencial. As reuniões de reunião pública de quinta-feira às 2h30, 14h30, né? As reuniões públicas de domingo também, 9 horas da manhã. Temos também a fluidoterapia já acontecendo também às terças-feiras às 19h30 e quarta-feira às 9 horas da manhã. Aqui na rua Glaziu 265, no bairro da Abolição. Será um grande prazer tê-los conosco. Venham nos visitar. Outra coisa. Você que já estava acompanhando as nossas reuniões de fluidoterapia aqui pelo canal, tudo bem se você mora longe, não pode estar presencialmente dando continuidade, né, ao tratamento de fluidoterapia. Reveja as reuniões já gravadas. É importante e com certeza a espiritualidade continuará olhando por vocês, tá bom? Fiquem conosco, é muito bom tê-los aqui. Só para eu não esquecer, as reuniões presenciais ainda estamos nos mantendo obedecendo aos protocolos, né, em relação ao Covid, tá bom? Então, máscara. Não esqueçam, sejam muito bem-vindos e fiquem conosco. Uma boa noite para todos vocês. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Busquemos a eternidade. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiências. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias,
Gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol, radiante, a exteriorizar-se em cântico de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Pai amado, estamos aqui para agradecer a oportunidade de podermos nos reunir em Teu nome e também agradecer por tudo que nos tem proporcionado e concedido. Que a reunião de hoje possa transcorrer na mais perfeita harmonia e que os trabalhos designados para hoje possam acontecer conforme o estabelecido. Que os amigos espirituais que junto conosco aqui estão em trabalho possam nos ajudar a melhor compreender as lições que forem comentadas e que as boas vibrações possam nos envolver, nos trazendo o reconforto e o refrigério necessário. Obrigado, Pai, e que tenhamos a permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da reunião pública de sexta-feira do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Inês Maria, sou uma trabalhadora desta casa e hoje venho trazer aqui para a nossa reflexão o estudo do Evangelho, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e o tema é Causas das Aflições. Bem, para iniciar, as nossas conversas, vamos tratar aqui do versículo, que inicia esse capítulo, Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. É uma fala de Jesus que está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Mas o que seria aflição ou pessoa aflita? E aí o dicionário diz para a gente que é quem expressa ou sente aflição, que está angustiado, preocupado, aquele que demonstra excesso de ansiedade e que está agoniado. Essa é uma característica, meus irmãos, que abrange a todos nós no atual momento do mundo, Então é muito interessante que possamos discutir sobre as aflições que nos chegam, a causa delas, a possibilidade de evitá-la e como entender essas aflições que nos chegam. Porque a pergunta que nos cabe refletir a princípio é: como pode haver bem-aventuranças ou felicidade em sofrer uma aflição? E sem saber o porquê se sofre. A princípio é isso que nós pensamos, Como compreender as situações de dor e sofrimento, as desigualdades sociais, as doenças e todas as mazelas que nos envolvem nesse planeta de provas e expiações? Vamos conversar a respeito. Para começar, trouxe aqui uma parte de um texto de Allan Kardec, do livro que é o Espiritismo, sobre justiça das aflições.
e que começamos a pensar: se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. E se esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta, porque em todas as coisas a causa deve preceder ao efeito, após necessidade de a alma já ter vivido para que possa merecer uma expiação. Então aqui no texto é muito claro no que diz respeito ao endividamento do espírito que já antecedeu a passagem por aqui antes. Se estamos aqui em aflição, certamente já passamos por aqui e cometemos alguma infração à lei divina e agora estamos, nesse momento, vivenciando essa prova ou essa expiação. Então, quando Jesus nos apresentou a Deus, Ele nos apresenta como um Pai amoroso, compassivo, dotado de todo poder, justiça e misericórdia. Então, nós acreditamos que os sofrimentos, e os Espíritos nos dizem isso, e as nossas vicissitudes são situações ainda necessárias ao nosso grau evolutivo e que derivam de uma causa que os originou. Na verdade, isso nos diz também a lógica, não é mesmo? Porque é incompatível pensar em um Deus vingativo, em um Deus que pune, na qualidade que sabemos que Deus é a perfeição que nós conhecemos suprema, não é mesmo? Deus não é o culpado pelo nosso sofrimento. O sofrimento se dá em decorrência das consequências das nossas escolhas, é o que vamos verificar mais à frente. Em relação ao sofrimento, por que falamos em sofrimento? E quem nos traz uma orientação sobre sofrimento é Joana de Ângeles, no livro Plenitude. E a Joana vai dizer assim: certamente o sofrimento faz parte da vida por ser mecanismo da natureza, através da qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida. O sofrimento, por outro lado, está vinculado à sensibilidade de cada um, variando, portanto, e adquirindo dimensões diversas. A dor do bruto apresenta-se a selvaljada e perturbadora, explodindo em agressividade e loucura. O sofrimento do esteta, aquele que cultua o belo, e do santo, se expressa como anseio de libertação e crescimento íntimo. Então aqui Joana faz uma distinção para a gente na forma de percebermos e expressarmos esse sofrimento. Varia conforme o entendimento, varia conforme a nossa aceitação, que esse sofrimento nos provoca. Então ele já sabe que ele tem a ver, e impacta no nosso progresso intelecto-moral. Então ele vai nos auxiliando a melhorar, a progredir, porque ele nos provoca uma mudança. À medida que nós nos sentimos incomodados com uma situação, a primeira coisa que fazemos é tentar sair dela, buscar saídas possíveis, saídas melhores, Então, o espírito necessita lapidar as arestas que escondem a sua luminosidade. E o sofrimento se apresenta como uma ocorrência normal nesse planeta, Desta forma que conhecemos, este é um planeta onde abriga espíritos, na sua maioria imperfeitos, e um planeta que está passando um momento de transição, de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, aqui todos nós sofremos a injunção do clima, da condição corpórea, que é mais densa, que é mais frágil do que nos mundos mais avançados. Então, o conhecimento e a força de vontade que temos quando vivenciamos essas situações difíceis faz com que possamos conduzir com mais equilíbrio, alcançando a finalidade desse sofrimento, que é o nosso aprendizado e a nossa evolução. Então, isso também me faz lembrar as pessoas que encaram doenças graves, resignadas, conscientes de que vão passar por tratamentos dolorosos, mas para a sua melhoria. Se não a cura,
pelo menos a cessação da dor, né? E isso já traz bastante conforto para elas. Elas são conscientes dessa gravidade, porém da possibilidade de melhora. Então, estamos também, nesse momento, vivenciando a nossa cura espiritual, a partir desse mecanismo, né, que Deus criou para nos auxiliar ao progresso. Mas afinal, quais são as causas atuais das aflições? E nós temos diversas, e os Espíritos vão dizer para a gente, muitos sofrimentos são consequências natural do caráter e do proceder de cada um, isso é, derivado das suas próprias escolhas. O homem, pois em grande número dos casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Geralmente, esses infortúnios dizem respeito às questões da matéria, o apego aos bens materiais, o orgulho, a vaidade, os vícios de modo em geral, a violência, que nós somos muito belicosos ainda, né? A forma como tratamos os nossos irmãos, como desprezamos, né? Como os ignoramos muitas vezes, né? E isso faz com que criemos uma egrégora no planeta inteiro, né? De dor e de sofrimento. Porque o fato de estarmos juntos é para que uns auxiliem os outros e não para que a gente ignore o outro. Então, sem a visão do espírito imortal e do porvir, nós vamos considerar sempre o sofrimento como uma vingança ou um castigo divino, não é mesmo? O que vai trazer muitas pessoas ao desespero e muitas vezes a não quererem nem ouvir falar em Deus. E elas sempre vão estar se perguntando, por que comigo? Que Deus é esse? Eu não acredito em Deus. A partir desse ponto de vista só materialista, né? Das desigualdades, né? E da injustiça social. Mas isso são coisas que o homem maneja. E o homem maneja de acordo com o seu progresso moral. Embora o nosso século seja um século de progressos intelectuais e da ciência como um todo, das artes, moralmente falando, nós temos ainda que trabalhar muito, não é mesmo? Então, nós sofremos as injunções das nossas escolhas, das nossas pessoais e das escolhas dos nossos companheiros também que estão conosco, né? Mas a dor não é uma punição, e a Joana lembra isso para a gente. E sim o mecanismo da vida a serviço da própria vida. Faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos que aqui estagiam rumo a planos mais elevados. Então sabemos que isso aqui é um mundo de passagem. Também estamos de passagem pelo nosso grau evolutivo. Cada vez que a misericórdia divina nos proporciona uma vinda à carne, nós vamos tendo a oportunidade de reparar, de reencontrar antigos desafetos, mas também antigos amores que conosco caminham incessantemente para a perfeição, que é a nossa destinação. Então faz parte da evolução que nós tenhamos essas intempéries e que durante esse percurso que nós estamos aprendendo, é natural que a gente se equivoque. E cada dia que estamos aqui, nós temos a oportunidade de nos experimentarmos, de nos avaliarmos e também de nos corrigirmos. Então, se queremos uma vida melhor, amanhã, hoje é o dia de reescrever essa página. E o que a Joana também vai dizer para a gente sobre a lei de causa e efeito, né? Porque no momento que temos uma ação, nós também temos uma reação, né? Aquele ato. Então, a vida sempre responde de acordo com a maneira como é inquirida. A cada ação resulta uma equivalente reação, desencadeando sucessivos efeitos que se tornam consequências dessa última, por sua vez geradora de novos resultados. Então é muito importante que possamos conhecer
a causa das nossas aflições para que possamos corrigi-las. Quando vivenciamos uma situação difícil, de crise, a pergunta que nos vem é por quê, né? Por quê? No entanto, nós deveríamos aprofundar um pouco mais e pensar: para que eu estou vivendo essa situação? O que eu tenho de aprender com ela? Onde é que eu ainda não corrigi? Ou o que eu preciso melhorar? É o diálogo? É a paciência? É a tolerância? É a humildade? Porque nessas situações de dor, nós temos que exercitar as virtudes. As virtudes que estão latentes em nós, mas muitas ainda não foram descobertas. Elas não foram experimentadas na sua totalidade. Nós temos pequenos ensaios, né? Mas não estamos totalmente exercendo, né, essas ações virtuosas. Então, nesse momento da dor, nós despertamos o interesse e temos a possibilidade de utilizá-la. Então, quando nós conhecemos essa causa, nós podemos corrigi-la, pois em todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre responsável, consciente ou não, desse assunto, né, dessa reação, dessa consequência, e é sofredor e doente do espírito. Então, toda situação que nos inflige dor e aflição é doença do espírito. Não é no corpo, acaba se refletindo essa dor, né? Porque é o nosso órgão maior de relação com o meio que vivemos. Mas é o sofrimento que carrega as mazelas. Lembrando que ele e nele está todo, né, a nossa trajetória, todas as nossas conquistas, né, todos os nossos débitos estão ali gravados, né? E à medida que a gente vai fazendo essa experiência e passando de fases, isso também vai sendo melhorado. Esse espírito vai se o quê? Depurando, né? À medida que vai compreendendo as leis de Deus, porque nada mais é do que uma infração que cometemos. Quando nos afastamos do bem, consequentemente, esbarramos no mal. E as causas anteriores das aflições? São diversas, né? E o texto vai trazer para a gente: todo efeito tem uma causa, já falamos sobre isso, né? Então, se algo nos acontece, é porque antes de tudo isso, de alguma maneira, nós tomamos uma atitude que agora nos chega como uma consequência. Nem sempre essa atitude gera uma consequência imediata. Muitas vezes essa consequência virá muito lá na frente, né? Mas ela vem, né? Porque criamos o quê? Uma dívida. Criamos uma dívida e temos de reparar. Então, um infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem a sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Porque já que Deus é justo, ele não poderia aplicar uma pena ou uma correção àquele que não tem nenhuma responsabilidade na causa, né? Aquele total inocente. Isso não é compatível com os atributos divinos. Então, conhecer-se na condição de espírito imortal, em processo evolutivo, mediante essas experiências reencarnatórias, representa para o homem alta aquisição de valores para compreender, considerar e vencer o sofrimento, que faz parte do modus operandi de todos os seres. São palavras da Joana. O sofrimento está na razão direta da conduta remota ou próxima mantida para cada qual. O tempo todo nós estamos escolhendo o que fazer, o que dizer, como agir, né? E tudo isso traz uma consequência. Então, quando nós estivermos vivenciando uma perda material, podemos já
ter nos envolvidos em ações que lesaram algum irmão, alguma instituição, ou colaboraram de alguma maneira para uma perda material de alguém. E que no momento nós estamos passando pela mesma situação para a nossa educação. Ou podemos também ter sido muito apegados à matéria e estamos fazendo um exercício de desapego. Muito natural e muito oportuno, visto que estamos no mundo de passagem, visto que essa é uma experiência material que se repetirá diversas vezes, visto que o nosso destino é a perfeição e de que do mundo material não vamos levar nada de material, né? Levaremos sim as nossas boas e más ações. Como disse antes, no arcabouço do Espírito está tudo gravado, né? Então precisamos olhar para a nossa experiência reencarnatória sempre do ponto de vista espiritual. Não estamos aqui por acaso. Temos uma tarefa a cumprir e é importante pensarmos sobre isso. A doutrina espírita vem para nos esclarecer exatamente essa condição espiritual. Mas vamos ver o que Leon Denis vai dizer para a gente sobre essa questão do sofrimento, né? Então, Leon Denis, no livro Depois da Morte, traz um texto muito interessante, muito profundo e até muito duro, né, para a gente pensar nas nossas responsabilidades. Ele vai dizer assim: as paixões e malefícios do ser humano produzem resultados sempre idênticos aos quais não se pode subtrair-se. O orgulhoso prepara para si um futuro de humilhações, o egoísta cria o vácuo ou a indiferença e duras provações esperam os sensuais. A história da Terra é uma urdidura de homicídios e de iniquidades. Ora, todos esses séculos ensanguentados, todas essas existências de desordens, reúnem-se na vida presente como afluentes no leito de um rio. Os espíritos que compõem a sociedade atual nada mais são que homens de outrora que vieram sofrer as consequências de suas vidas anteriores. Formada de tais elementos, como poderia a humanidade viver feliz? Isso não faz sentir a necessidade de melhorar o meio social, esclarecendo os nossos semelhantes sobre as causas dos males comuns. Então veja que texto mais profundo. De fato, se pensarmos na história da humanidade, nós vemos que nós invadimos, destruímos, né? Queimamos, saqueamos terras, vilarejos, cidades para ocupar, para impor o poder, para domar os semelhantes, escravizar os semelhantes, matar, não é mesmo? E se apossar da fortuna, dos bens. Fizemos isso em todo o mundo, em todas as culturas, de forma que hoje nos causa espanto, nos causa dor e sofrimento a situação mundial. Mas mesmo hoje ainda estamos repetindo os mesmos atos. Não nos conformamos com o tamanho do território, com as leis. Já entendemos que nós precisamos uns dos outros, mas ainda queremos o que está no território do outro. Queremos impor as nossas leis aos outros. Queremos escravizar ainda, né, outros seres humanos. Então, esse progresso moral é lento. E essas atitudes, elas trazem para a Terra, para o entorno deste planeta, uma onda desequilibrada de energias maléficas. E vão cair sobre o nosso corpo físico, sobre a natureza como um todo. Né? O planeta já é um planeta de expiações e provas, então ele tem já uma natureza específica. Nós fomos constituídos para habitar esse planeta, mas somos frágeis. Dependemos de tudo do planeta para sobreviver. Mas vamos pensar que energeticamente, se nós desequilibrarmos
o planeta e fazemos isso com o nosso desequilíbrio, nós estamos cavando a nossa ruína. Não é mesmo? Então, esses espíritos, todos nós que estamos aqui, somos herdeiros de um passado sangrento, violento, não é mesmo? E que estamos a duras penas agora, né? Compreendendo tudo isso e procurando sair desse lugar. Então, como a vida é um encadeamento de acontecimentos, as ações que tomamos antes estão correspondendo a essa reação, que também é geradora de novas ações e assim sucessivamente. Então, o indivíduo é o resultado das suas atividades anteriores. Porém, nem sempre esses resultados vão aparecer agora, como eu disse antes. Mas ele não se libera desses atos praticados. Ele cria uma dívida, com o universo, com Deus. E essa dívida, cedo ou tarde, chegará e o alcançará. Ser feliz quanto antes ou desventurado por largo tempo depende do livre-arbítrio pessoal. Cada ser vive com a consciência que estrutura. São as falas de Joana. Então, a nossa felicidade, que é relativa aqui no planeta, é uma felicidade que depende do nosso livre-arbítrio. Quanto mais compreendemos, mais podemos escolher melhor e mais chance temos de viver feliz. Uma felicidade que não é plena, pois Jesus nos disse que a felicidade não era deste mundo. E é verdade, nós estamos aqui e podemos perceber claramente isso, porque não temos como ter uma felicidade plena sabendo que uma parte ou várias partes do mundo estão em guerra, estão adoecidas, estão passando fome, estão sofrendo as intempéries cruéis da natureza, não é verdade? Então, temos uma felicidade relativa e a infelicidade dos outros nos afeta sobremaneira. Afinal, estamos no mesmo planeta, E sofremos por tudo isso que nos acontece. Então, nós temos duas situações importantes para discutir, que são as expiações e as provações. Quando falamos em expiação, são provas que nos são impostas e que são irrecusáveis para nós. E impostas muitas vezes sem a nossa compreensão, mas por determinação divina, e impostas muitas vezes irrecusáveis e sob nosso consentimento também, porque já entendemos a necessidade. Podemos até pedir por elas, entendendo o tamanho da dívida para com o Criador e desejando seguir, avançar. O único que não precisou passar nem por prova, nem por expiação foi Jesus, que nunca agiu incorretamente. Por isso ele é o nosso modelo, é o exemplo máximo de perfeição que habitou aqui no planeta. Então a expiação é um mecanismo restaurador do equilíbrio perdido. O universo inteiro vive em equilíbrio e nós deveríamos viver também. Quando o nosso organismo físico está em desequilíbrio, nós sempre estamos o quê? Doentes, Ou do corpo é do espírito. Então, esse mecanismo do mundo, quando ele, através das nossas ações, ele entra em desequilíbrio, nós respondemos por isso. E ele responde para todos nós também dessa forma. Não tem uma ação nossa que não provoque uma reação. Visto as queimadas, as chuvas ácidas, as inundações, os desvios de rios, não é? Tudo por interesse pessoal e egoístico. Então, a expiação também contém os comportamentos inadequados. Isso é, ele dá limite para os comportamentos inadequados. Vamos cometendo até um certo limite, depois chega um momento e temos de reparar.
Há aparentes expiações que foram escolhidas para ensinar a coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção. Então, muitas vezes servimos de modelo através das nossas mazelas. O espírito é calceta, o espírito é reincidente nos erros, mas ele já criou uma consciência e ele aceita essa expiação para servir de modelo e para também se livrar da pena. Ele quer avançar, ele deseja seguir. Outra coisa que nos traz com a expiação é que a expiação vai sempre alcançar o infrator reincidente. Então, há escalas de cobrança, né? Então, existem mecanismos de avisos, de pequenas contenções, até que chega a um limite máximo de uma expiação mais grave. Porque o indivíduo, o espírito, né, já repetiu aquele erro diversas vezes. Então, chega um momento que ele tem que reparar, ele tem que avançar, porque a nossa destinação é o progresso. Então, submetidos estamos a todas as leis naturais e elas exercem o seu papel. Outra importância da expiação é a recondução ao caminho em que se encontrava antes. Então, muitos espíritos que se equivocaram, muitas vezes eles precisam se reequilibrar para recomeçar do ponto em que erraram gravemente. Então, eles voltam até aquele ponto e a partir dali seguirão. São as orientações da Joana sobre a questão da expiação e da provação, que é importante nós entendermos para que a gente também observe, né, que caminho estamos seguindo. E a provação? A provação, ela não tem um caráter punitivo, né? E se trata de uma experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento, assim como as expiações. Mas elas são discutidas e planejadas, muitas vezes envolvendo os autores, né? Ou aqueles que viverão essas situações. Apresentam-se como tendências, aptidões, limites e possibilidades sob controle, dores suportáveis e alegria sem exageros. Então, também esse espírito vem tolhido, né, em parte de exercer totalmente, né, as suas atividades ou de se sentir feliz dentro das condições que o planeta oferece. Na provação não há imposição. E na aprovação, a aprovação pode ser alterada mediante o comportamento daquele espírito. Dependendo do seu comportamento, da sua aceitação, resignação, né, ele pode ser alterado sem que deixe de cumprir a prova. Mas a prova pode ser mais curta. De alguma forma pode ser amenizada pelo fato dele estar cumprindo com boa vontade aquela tarefa de se elevar. A provação também não impõe uma ação imediata pelo sofrimento. Então, não tem que reparar imediatamente, né? Mas ela vai se dando aos poucos, vai chegando e vai consertando aquilo que ficou para trás, impedido, parado, né? De avançar. Na provação, o amor pode alterar para melhor seu desempenho e as torna suportáveis. Então, a forma como se vive esse sofrimento, essa prova, né, o exercício que se faz ao próximo, sem pensar só em sua dor, altera muito para melhor, porque o indivíduo se eleva. E aí ele desempenha essa tarefa com mais consciência, com mais leveza, com mais coragem, e faz com que essa prova seja suportável. Ele entende e suporta, resignado o que tem para ele. Então, observa-se na provação a resignação, a coragem e até a alegria demonstradas pelo educando. Então, quando o indivíduo vivencia uma prova que é dura,
com essas características, nós observamos essa aprovação, que muitas vezes pode ser também combinado, escolhido por esse espírito, já entendendo essa necessidade de evoluir. Então, o ser, quando tem consciência que errou, ele aceita e pede a reparação. Muitas vezes muito arrependido da situação. Então, a consciência também não o perdoa no que concerne a deixar o esquecimento desse crime praticado, né? A consciência o cobra e ele chega um momento que ele precisa reparar e ele busca esse perdão. Então, o seu perdão se expressa realmente na reabilitação, cumprindo uma prova, mudando as suas atitudes, se superando na sua dor, né? Ele então se eleva e aí ele vence essa prova, que muitas vezes é em capítulos, porque Deus é maravilhoso, né? E ele realmente faz a prova de acordo com o que a gente possa suportar. Porém, exercendo o livre-arbítrio, nós podemos cumprir, bem cumprir ou deixar de cumprir, não é mesmo? E a prova continua sendo nossa. Então, lá na frente, a gente se depara com ela novamente. Mas o sofrimento é uma ferramenta de evolução, né? E Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca para a gente assim, né? Que geralmente nós pensamos nisso, né? Quando temos mais experiência. Se no começo dos meus dias eu soubesse o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado, né? E a gente precisa realmente desenvolver a moralidade, precisa desenvolver a necessidade de ser melhor, não que o outro, mas que nós mesmos. Então, o sofrimento desenvolve essa necessidade de se melhorar. Adverte do mal proceder, porque a nossa consciência nos acusa. O sofrimento nos dá a experiência da dor, né? Então evitamos repeti-la. E o sofrimento nos traz o conhecimento do bem e do mal, porque conhecendo a consequência da escolha, nós evitamos, né? Obviamente, repetir isso. Então, nos sentimos, sim, injustiçados frente às coisas que temos, né? Muitas vezes não gostamos do corpo, não gostamos dos bens que temos, não gostamos da família, mas isso nos é um gatilho enorme para o desequilíbrio e gerador de sofrimentos. Muitas causas atuais dos sofrimentos se dá por conta disso. Então, a primeira demonstração de equilíbrio e lucidez de um espírito é a satisfação de tudo que tem, é a gratidão pela vida, pela família, pelos bens que possui, porque ele pode melhorar essa condição e lembrando que, como espírito imortal, estamos de passagem. Então, isso pode, lá na frente, ser diferente. E até mesmo nas realizações edificantes, o desejo tem que ser conduzido com equilíbrio, né? A fim de não impor necessidades que não correspondem à realidade. Porque o ideal do bem, o esforço por conseguir, vai se expressar e tende a se expressar de forma saudável, de forma gratificante, e que seja um estímulo para o desenvolvimento das virtudes, e não um pesar, né? E não um compromisso que traz incômodo, como muita gente às vezes fica atolado de compromissos, se sentindo mal, ao invés de estar se sentindo gratificado. A vida e o crescimento do ser. Nós viemos aqui para avançar. A vida nos permite essas experiências na carne para aprendermos. É uma oficina importante para o espírito, né? Então, a vida, Joana vai dizer para a gente, é um permanente desafio, rica de oportunidade de crescimento e penetração dos seus profundos arcanos, quer dizer, os mistérios, que se revelam cada vez mais fascinantes e grandiosos. Por isso, não cessa o desenvolvimento dos valores intelectos morais do espírito na sua faina, isso é, no trabalho árduo e demorado de evoluir. Sem dúvida, cada dia temos a oportunidade de crescer
crescer e de aprender cada vez mais. E essa dor e esse sofrimento que nos chega na vida são estágios que fazem parte de um processo evolutivo, né? E que de fato é passageiro. E à medida que compreendemos isso, sofremos menos porque escolhemos ações que causam menos danos para todo mundo. Qual é o antídoto, então, das aflições, né? E Pedro vai dizer para a gente que, acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para os com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, perdoando e sendo perdoado, amando o semelhante, nos tornando fraternos, essa é a nossa destinação, não é mesmo? Sendo, de fato, irmãos uns dos outros. Qual é a fórmula da felicidade? O exercício do amor. O exercício da lei de amor que Jesus veio trazer para nós, né? Então, com o amor nós podemos resgatar, através da prática do bem, o mal praticado. O amor, na verdade, é a vibração do Pai expandindo-se na direção do Filho e dele se exteriorizando em todas as direções. É o que diz Joana para a gente. Nós recebemos e damos. Nós damos ao Pai e o Pai nos dá e nós compartilhamos. Então o exercício do amor dilata o sentimento, se harmoniza com a alma, favorece a sensação do sofrimento. E mais amor exercitando e mais felicidade temos. Então precisamos lembrar que esse exercício, ele se dá nas pequenas e nas grandes coisas. O amor é o sinônimo de saúde moral e quem o possui ilumina as geratrizes de benefícios, né, que vão se expandir, produzindo saúde e harmonia, equilíbrio. É o amor que leva à piedade fraternal, à compaixão e induz o homem à solidariedade e mesmo até ao sacrifício, né, em benefício do próximo. Mais uma vez, a Joana vem trazendo para a gente algo importante para a nossa reflexão. Neste momento em que nos encontramos, ainda aqui do planeta, Joana diz que é inevitável, portanto, a queda nos sofrimentos graves, dos transtornos mentais e emocionais, nos acidentes rudes de toda espécie. No entanto, temos a doutrina espírita que desde 1857 esclarece o ser sobre suas responsabilidades e possibilidades iluminativas, desbravando o país da alma com os equipamentos seguros da lógica e da razão, estruturados nas comprovações mediúnicas em torno da imortalidade do espírito, da justiça divina, das reencarnações que lhe facultam o abençoado da evolução. Então vejam que aqui a Joana diz para a gente que ainda vamos errar, que é natural que nos encontremos adoecidos porque trazemos mazelas e ainda aqui nós amealhamos mais mazelas. No entanto, a doutrina espírita vem nos dizer que há um caminho possível e vem dizer que essas possibilidades iluminativas estão para todos nós, é acessível, é possível. Exige trabalho, exige determinação, exige compromisso com o nosso crescimento espiritual. É um trabalho individual, impostergável. Ele vai acontecer porque está submetido a uma lei natural. A lei do progresso, a lei de justiça, amor e caridade. Nós precisamos ser colaborativos uns com os outros. Seremos espíritos puros. Então, não percamos tempo, vamos exercitando, né, esse trabalho para evitar o sofrimento futuro. É muito importante que a gente reflita sobre isso. A construção do hoje nos garante um futuro ditoso ou em sofrimento. Então, meus irmãos, ao finalizarmos essa reflexão, né, do estudo dessa noite, é muito importante que a gente pense, né, sobre o sofrimento, sobre as aflições, como um mecanismo de crescimento, um mecanismo educativo, né, e que nós estamos amparados
pela misericórdia de Deus, que nos permite retornar várias vezes, né, para que a gente conserte os equívocos realizados no passado. Que possamos diminuir cada vez mais essas idas e vindas, né? Porque Jesus trouxe o seu evangelho de amor. Seguindo esse evangelho, nós conseguimos diminuir e eliminar muitas ações, eliminar hábitos perniciosos e desenvolver o amor, o auto-amor, o amor ao próximo, o amor a Deus. Precisamos compreender, né, esse amparo de Jesus para conosco. Precisamos adquirir a força, a coragem, né, que nos liberta de vários hábitos nocivos e nos garante essa elevação. Afinal, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É desse peso, né, dessas imperfeições, que nós devemos nos desfazer, nos aliviar junto a Jesus. Vamos trocar o peso das imperfeições pelos pesos do compromisso, do amor ao próximo, do amor a Deus. Afinal, nós estamos aqui uns pelos outros para crescer, não é mesmo? Que nós tenhamos bom ânimo, que nós tenhamos a coragem, que nós tenhamos a fé, a alegria de poder vencer as nossas dificuldades, confiando que Jesus não nos abandona. Ele deixou a sua carta, os seus evangelhos, né, para que nós possamos desfrutar da felicidade futura e nos assegurou que nenhuma ovelha será perdida. Então, que possamos fazer bom uso dessas reflexões e possamos nos avaliar usando a régua de Santo Agostinho para que a gente possa avançar cada vez mais rumo ao Pai, rumo à felicidade que nos espera. Um abraço em todos, uma excelente noite, que Deus nos abençoe nessa tarefa iluminativa. Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de refletirmos sobre os ensinamentos dos Espíritos e sobre o amparo dos Teus trabalhadores e de Jesus, nosso Mestre e amigo. Que possamos, Senhor, espalhar a esperança nos corações aflitos e que de nossa parte possamos também dar o testemunho de coragem e de bem viver, rogando sempre o amparo da espiritualidade de Deus através das preces que nos dão a força, Senhor, para sustentar as nossas provas. Neste momento, queremos te pedir pelo nosso lindo planeta, nossa casa, nossa escola querida, para que teus mensageiros de amor e do bem espalhem a alegria, a saúde e o ânimo aos corações que se encontram enfermos, às famílias que estão vivenciando suas dificuldades com seus entes queridos ou por conta de questões materiais, que possamos receber todos nós a iluminação para que possamos auxiliar aos nossos irmãos em caminhada. Que tu, Mestre Jesus, nos inspirem para que tenhamos boa vontade uns para com os outros e possamos insistir na prática do bem e da caridade, o caminho seguro para a nossa felicidade real. Muito obrigada, Senhor, por tudo, pela vida, por esta casa de oração que nos oferece esse espaço para aprender, para divulgar e para auxiliar. Que ela seja abençoada em seus propósitos e que nunca nos falte o ânimo e a força de nos manter trabalhando e te seguindo. Agradecidos assim, Senhor, encerramos a nossa reunião desta noite com muita alegria
e com muita esperança de dias melhores. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Se não podes ter um lugar sequer pra descansar o coração, se em meio a tanta gente não te deixa a solidão, chora tua alma, todos pensam que sorri. Cantam os teus lábios, falas da coragem, mas por dentro és infeliz. Se ninguém percebe as lágrimas que ocultas bem atrás do teu olhar, se dentre os homens a ninguém puderes tua dor confessar, olha, vê tantas estrelas, é pra lá que tu vais. Num recanto do universo, vais encontrar a paz. Olha, vê tantas estrelas, é pra lá que tu vais.